dia, igreja. É sempre um prazer ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Eu queria que a gente estivesse lendo primeiro Gênesis, capítulo 27. E vamos ler o capítulo inteiro. Gênesis, capítulo 27. Essa é a história de Jacó e Esaú. Acho que é uma história conhecida de todos, né? Nós todos lembramos dessas histórias, são histórias que a gente aprende na escola dominical, às vezes, bem que essa é uma história meio, digamos, não tão boa, não tão agradável, mas faz parte da Bíblia, faz parte da história de Jacó e Esaú. Então, nós vemos aqui, o título diz, Isaac abençoa Jacó. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, e quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para eu preparar uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a, então, ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se o meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. E ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o senhor me disse, agora sente-se e coma do que eu cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai, Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como o de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou e disse, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza,
com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvam diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que os abençoarem. E quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo saído ele da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E ele disse: meu pai, levanta-te e coma da minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao seu pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas perderei a razão de viver. E no capítulo seguinte, nós vamos ver que para que Jacó não se casasse com as hititas, com as mulheres dos hititas, ele vai morar lá na casa do tio Labão, que fica ali na região entre Síria e Iraque hoje, bem longe de onde de onde Jacó estava, né? Ele vai morar lá, e a gente conhece bem a história. Ele se apaixona por uma das filhas do seu tio, acaba conseguindo convencer o tio a dar Raquel, depois de 7 anos de trabalho. Depois de 7 anos de trabalho, em vez de Raquel, recebe a irmã dela, né? E aí tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Enfim, essa é a história de Jacó. E a gente vê que a vida de Jacó
aqui nessa história, e logo antes, no capítulo 25, quando diz que fala sobre o nascimento de Jacó e Esaú, né? Esaú nasce primeiro, os dois são gêmeos, mas o primeiro a sair é Esaú, e o irmão segura ele pelo calcanhar, né? Ao sair da mãe, e aí logo depois é nascido Jacó. E depois, no mesmo capítulo 25, conta-nos que Jacó foi um homem que morava nas tendas, né, na área de habitação, e Esaú foi um homem do campo, vivia da caça, enfim, duas vidas completamente diferentes. O interessante aqui que eu queria ressaltar é que a Bíblia não nos apresenta pessoas perfeitas. A Bíblia nos apresenta pessoas com falhas, pessoas que pecam, que erram, que enganam, como é o caso aqui de Jacó. Porém, vemos pessoas que, mesmo falhas, confiam em Deus e então são abençoadas. Então, para sermos abençoados por Deus, não dependemos da nossa justiça, graças a Deus. Nós não temos justiça para oferecer para Deus, né? Nós vemos que Abraão mentiu sobre Sara, mais tarde vemos vários outros casos. Davi adulterou com Batseba. Moisés desobedeceu a Deus lá no deserto de Zim, né? Porque, primeira vez, Deus manda bater na rocha, lá nas águas de Mara, para saísse água boa para o povo beber. Na segunda vez, Deus dá uma ordem bem clara: fala a rocha. E aqui a rocha, lá no deserto, simbolizava a pessoa de Jesus. Jesus foi ferido uma vez, depois é só necessário falar com ele para receber a bênção de Jesus, a salvação. Na segunda vez, em vez de fazer como Deus havia ordenado, falar com a rocha para que a água saísse, Moisés desobedece e bate na rocha. E a gente sabe a consequência que houve para Moisés, né? Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Imagina você liderar o povo por 40 anos no deserto, e quando está prestes a completar, não, você não vai entrar, porque você desobedeceu lá no deserto. Quando era para falar, você bateu na rocha. Nós vemos Jonas, que foge de Deus num barco, desobedeceu a Deus, em vez de ir aonde tinha que pregar a palavra de Deus, ele vai na direção oposta e acaba trazendo uma tempestade sobre o barco, quase que todo mundo afunda, e ele é jogado no mar e então levado por um grande peixe até perto de Nínive, onde era para ele ir. A gente vê Pedro, que nega a Jesus 3 vezes, apesar de ter dito que de forma alguma faria aquilo, mas ele acaba negando a Jesus 3 vezes. São pessoas imperfeitas, mas são pessoas que foram abençoadas, conheceram a bênção de Deus. Agora, isso não evitou as consequências do seu pecado. Então, nós vemos lá em Gênesis 25, versículo 25, né? Jacó, né? Ele nasce depois de Esaú, são gêmeos, mas sempre um gêmeo sai antes do outro. No caso, Jacó saiu depois de Esaú. E naquela época, como em alguns lugares, muitos lugares hoje, o que nascia primeiro tinha privilégios como herdeiro, tinha privilégios, no caso aqui, na bênção dada pelo pai. Por exemplo, agora o primogênito da rainha Elizabeth assumiu como rei lá. E lá eles levam muito a sério essa questão da linha de sucessão, conforme quem nasce primeiro, né? Em vários outros países é assim também. E aqui, Esaú nasceu primeiro, portanto, tinha direito, porção maior da herança, e tinha direito à bênção do pai. Lá em Gênesis 25, né, nós vemos o nascimento de Jacó e Esaú, né? Diz aqui,
Gênesis 25, 28, né? Isaac preferiu Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferiu Jacó. E certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Ele disse Jacó: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E se a gente olhar lá em Hebreus, capítulo 12, né? Versículo 16, né? Hebreus apresenta Esaú como profano, devasso, alguém que não dava importância devida às coisas, né? Ele não soube dar valor à bênção do Senhor proferida pelo seu pai. Ele achou que a herança do pai, principalmente a bênção que viria junto, não era a coisa importante. O mais importante era saciar a sua fome. Então, nós vemos dois homens bastante diferentes vindos do mesmo casal. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Cada pai, quer dizer, o Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca por Jacó. E aqui é interessante observar que essa questão da preferência dos pais maior por um filho para o outro resultou em problemas sérios mais tarde. Isso é uma coisa para a gente refletir como pais. Como é o nosso relacionamento com cada um dos nossos filhos? Será que temos um filho preferido? Será que isso futuramente não vai trazer problemas? Então, nós vemos aqui, então, que Esaú vende o direito de primogenitura por um prato de comida, mas Isaac vai ficando idoso. Conforme fica idoso, tem problema com a vista. Hoje a gente chama isso de vista cansada, né? Bota um óculos de leitura para resolver esse problema. Na época não tinha óculos, não tinha nada, ele simplesmente foi perdendo a visão e dependia dos outros sentidos para saber o que está acontecendo. Olfato, tato, né? Porque os olhos já não funcionavam bem. E aí, Isaac, sentindo a sua idade, pensa que está na hora de repassar a bênção do Senhor. Agora, pensando bem na linhagem de Isaac, ele era filho de Abraão. E Abraão, lá em Gênesis 12, ele é chamado por Deus e recebe uma bênção muito clara: de ti farei, da tua descendência farei com que sejam como areia do mar. Ou seja, você vai ter uma enorme descendência e você será bênção, e você será caminho de bênção para toda a humanidade, como de fato ele foi através do seu descendente Jesus. Mas agora, essa bênção era para ser repassada de pai para filho ao longo do tempo. E Isaac sabia dessa bênção que ele tinha que repassar. Então ele pensa assim: agora está na hora de eu repassar essa bênção para o meu filho mais velho, Esaú. Então ele chama seu filho Esaú e pede para ele: olha, prepara aquela comida maravilhosa, aquele guisado de caça, que eu gosto muito, prepara aquele guisado para mim, para eu poder abençoá-lo. Agora, o pessoal naquela época morava em tendas, né? E com certeza não tinha muito direito não tinha muita privacidade, não. Então, Rebeca ouviu o que Isaac falou com Esaú e monta o seu plano, monta o seu estratagema. Para quê? Para que a bênção viesse para Jacó e não para Esaú. E a gente leu a história aqui agora, né?
E nós vemos que eles montam um estratagema para poder enganar Isaac para que a bênção fosse para Jacó. Então, a bênção de Isaac é o poder para repassar a bênção dada a Abraão para o seu primogênito. E essa bênção resultaria em crescimento financeiro, crescimento dos descendentes, proteção contra inimigos poderosos. Vamos lembrar que essa era uma época que era guerra aqui, guerra ali, luta aqui, luta ali. Todo mundo tinha que viver com a espada na mão, se defendendo de uma série de perigos. Ter uma descendência com muitos filhos, uma descendência que ocupasse, tomasse conta da terra, era uma bênção. Ter paz, tranquilidade para plantar, ter comida, ter gado, era bênção. E Abraão recebeu essa bênção, Abraão repassa a bênção para Isaac, e chegou a hora de Isaac repassar essa bênção para Esaú. E aí chama atenção para nós. Será que nós damos a devida importância de estar no caminho das bênçãos do Senhor? Será que nós temos procurado as bênçãos do Senhor na nossa vida? E para isso nós temos que ser zelosos na nossa busca de Deus. Não vou dizer perfeitos, porque nenhuma dessas pessoas que eu citei aqui, que são grandes heróis da Bíblia, nenhum deles eram pessoas perfeitas. Então não é buscar a perfeição aqui na terra que nós não vamos alcançar, mas nós temos que ser zelosos na nossa busca da vontade de Deus na nossa vida. E aí, para conseguir essa bênção de Isaac, Jacó é induzido. Olha só a discussão que ele teve com a mãe. Pessoal, olha só, se descobrir que eu não sou Esaú, ele vai proferir uma maldição sobre mim, vai ser muito pior. E a Rebeca insiste. Então, por insistência de Rebeca, Jacó vai e faz todo esse estratagema, pegar 2 cabritos. Rebeca mata os cabritos, prepara o guisado, exatamente como ela sabe que Isaac gosta, e ainda toma o cuidado de pegar as peles do cabrito e botar por cima dos braços e do pescoço de Jacó, porque senão Isaac ia sentir, espera aí, isso aqui é tudo liso, isso aqui é Jacó, não é Esaú. Então montam todo e bota roupa. A roupa de Esaú cheirava lá do campo, dos bichos. Tinha cheiro de Esaú. Então, montam tudo para poder enganar a Isaac. Então, Jacó, primeiro, prepara a caça, os bodes, né? Se veste com a roupa de Esaú, bota as peles nos braços e no pescoço, se faz cheirar e parecer, e depois ainda tem um diálogo com o pai. E olha que o pai fica bastante desconfiado. Será que é você mesmo, Esaú? Deixa eu sentir, vem cá. E bota as mãos em cima dos braços, bota a mão no pescoço, vê tudo para ver se é realmente Esaú que está ali. É você mesmo, Esaú? Sim, sou eu, Esaú, que estou aqui. Então, não foi pouca coisa que Jacó fez, não. Ele mentiu deslavadamente para conseguir a bênção que Isaac iria proferir. E, no final, nós vemos pelo texto, né? Olha a bênção que é proferida. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e com muito vinho. Então, primeiro, nós estamos falando de uma região da terra. Se você for lá hoje em Israel, aquela região ali, não é fácil de plantar, não. Quase tudo que é plantado onde é Israel hoje é
plantado com irrigação artificial, porque a terra não é boa para plantar. Então, nós vemos aqui uma bênção específica para providenciar o sustento da descendência de Jacó. Depois ele diz que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Ou seja, a descendência de Jacó teria senhorio sobre as nações em volta. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Então, Esaú teria que se curvar diante de Jacó. E os outros irmãos também. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Então, aqueles que se tornassem seus inimigos seriam amaldiçoados e os que fossem seus amigos seriam abençoados. Olha só, um monte de coisas que saem dessa bênção de Isaac para Jacó. Agora, uma vez dada essa bênção, ela não pode ser mais retirada. Não teve como, quando Esaú chega, né, fica desesperado, me dá uma bênção também. Isaac falou assim, olha, a bênção que eu tinha para dar foi dada a Jacó e eu não posso retirar mais. Essa bênção está dada. E aí, nós vemos que Esaú acaba recebendo uma mini bênção, muito menos do que a bênção dada a Jacó. Ele recebe, depois de muita insistência, né, a bênção de Esaú é o seguinte: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Ou seja, você vai morar num lugar deserto. O Esaú, aqui na Bíblia mesmo, é chamado de Edom. Edom é a parte onde fica hoje a Jordânia. Se vocês olharem o mapa aqui, Israel, aqui é a Jordânia. A Jordânia é quase que semidesértica. E o povo, os descendentes de Esaú foram formar o povo, os chamados edomitas. Jordânia hoje, mais para cima, Síria, né? É um pedaço muito inóspito. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então, se chegar um momento de não aguentar mais, você vai poder arrancar esse jugo, porém, à custa de uso da espada. E a gente sabe que, né, qualquer guerra existe sofrimento de todos os lados, né? Essa é uma história da vida como ela é na real, né? Agora vamos ver o seguinte: Jacó, por ter mentido e enganado, mesmo abençoado por Deus, passa por diversas mentiras e enganos, além de ser perseguido pelo próprio irmão, né? O irmão, a gente vê no texto que a gente deu, o irmão quer matá-lo. Assim que o pai se for, eu vou matar esse cara, porque ele tirou a minha bênção. Pensou muito, e aí a Rebeca dá um jeito de tirar Jacó da região. Jacó vai morar muitos e muitos anos lá longe, na casa do tio. O tio Labão, que recebe Jacó, engana Jacó, né, trocando as irmãs, e acaba tendo que trabalhar 14 anos para conseguir a mulher que ele quer. Depois, mais tarde, ele tem um filho, que é o filho predileto, José, e justamente esse filho, José, é vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. E os irmãos contam para Jacó que o irmão tinha sido morto. Olha só como o engano vai visitando a vida de Jacó depois. Então,
ele recebeu bênção, foi abençoado, teve bens materiais na sua vida? Sim. Porém, ele teve que sofrer por uma série de coisas que aconteceram na sua vida. E lá em Gênesis 47, versículo 9, Gênesis 47, versículo 9, né? Aí Jacó já está no Egito, falando com Jacó, e o faraó pergunta para ele: quantos anos o senhor tem? E Jacó responde ao faraó: são 130 anos os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis. É o que ele pode falar da sua vida. Foram poucos e difíceis. E não chegam aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Então, no final, Jacó foi abençoado por Deus, teve seus filhos foram salvos, inclusive, pelo filho vendido como escravo para o Egito, foram salvos por José, né? Porém, no final, o que Jacó tem para dizer? Foram poucos e difíceis os anos da minha peregrinação. Então, primeiramente, eu queria chamar a atenção que a bênção do Senhor não depende da nossa justiça. Nós temos que confiar e ter fé em Deus, e vamos ser abençoados, vamos conhecer a bênção de Deus, apesar das nossas falhas. Outra coisa, a bênção do Senhor é algo, preciosa, e deve ser muito valorizada. Nós temos que aprender a dar valor àquilo que recebemos de Deus. Agora, não precisamos mentir ou enganar ninguém para receber a bênção de Deus. Nós temos muitos casos na Bíblia de pessoas que não tiveram que fazer o que Jacó fez para receber a bênção de Deus. Outra coisa é que tudo que nós fazemos aqui na nossa vida acaba trazendo consequências para as nossas vidas, consequências boas ou ruins. Os pecados são perdoados e cobertos pela graça. Sois salvos pela fé mediante isso. Não depende de nós. A nossa salvação é dada como graça, como algo imerecido. Porém, muitas coisas que nós fazemos trazem consequências que não têm como ser evitadas. Nesse caso, só podemos clamar por misericórdia. E, finalmente, as relações familiares trazem consequências na família, nas comunidades e até entre nações. A descendência de Esaú acabou se tornando a nação Edom, né, que fez guerra. Vocês lembram quando o povo de Israel sai do Egito? Eles têm que passar para a terra de Edom para chegar, atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Eles têm que ir lutando. A descendência de Esaú se torna um povo inimigo do povo de Israel. Edom é onde fica a Jordânia, do outro lado do Rio Jordão. No momento, a Jordânia está em paz com Israel e até tem relações diplomáticas, mas não foi assim no passado. Quando Israel surgiu em 48, Jordânia foi um dos países que tentou invadir Israel e acabar com o Estado antes que nascesse. Hoje eles estão em paz com Israel, mas isso pode mudar a qualquer momento. E nós vemos que hoje, no momento, tem uma guerra lá acontecendo. As guerras vão continuar lá, porque é uma região extremamente conturbada. Agora, vamos tomar cuidado com as relações familiares, para não resultar numa coisa assim, numa dificuldade entre irmãos que mais tarde vai tornar-se algo muito pior. Vamos conhecer a bênção de Deus nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e na vida dos filhos dos nossos filhos. Isso é muito bom, conhecer a bênção de Deus. Amém.